Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da novena da Anunciação do dia 27 de outubro. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. A Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que nós possamos iniciar essa novena louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida, porque o Senhor nos dá gratuitamente as suas bênçãos, o seu cuidado, e que nós possamos ouvir a palavra do Senhor que hoje se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que nos diz: Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Palavras do Senhor, graças a Deus. E hoje, o relato de Nossa Senhora nos diz: o dom da fé é um presente que Deus nos concede. Porém, é necessário que os pais formem seus filhos para a herança, para herdarem essa graça. Se cremos hoje, é porque nossos antepassados não deixaram morrer nossa história. Quando Jesus estiver em meus braços, quero contar a Ele toda a trajetória do nosso povo e como Deus caminhou e caminha conosco. Educar os filhos para a fé é deixar um legado, um testamento de um bem supremo de valor incalculável. Esse tesouro é riqueza para toda a vida. Educa seus filhos para a fé quem vive em caridade. E a meditação desse relato nos diz: seu trabalho não é fazer a semente da fé crescer no outro. Sua função é plantar. A fé crescerá no tempo oportuno. E essa palavra, meus queridos, é uma palavra extremamente atual. Atual para todos nós, que também somos filhos de Deus, no qual, de alguma forma, Ele usou dos nossos familiares, dos nossos pais, daqueles que nos criaram, para plantar uma semente em nosso coração. Eu tenho a certeza de que hoje, quando nós voltamos o nosso olhar para uma novena, quando nós nos dedicamos a vivenciar essa novena com fé de todo o nosso coração, é porque alguém, de alguma maneira, plantou em nós o desejo de estarmos na presença de Deus. E o convite que Nossa Senhora nos faz no dia de hoje é para que nós possamos plantar também nos nossos filhos, e aqueles que não têm filhos, colocar no coração daqueles que estão ao seu redor a semente que Nossa Senhora menciona nesse relato, que é o maior tesouro que podemos deixar para qualquer pessoa, que é a semente da caridade. A palavra do Senhor vem nos lembrar que a caridade é a maior delas. Junto delas, nós temos a esperança, a caridade, a fé. Nós temos outros valores, nós temos outras heranças deixadas por Deus. Mas que nós possamos plantar no coração daqueles que estão ao nosso redor. E a pergunta que eu faço é: como podemos fazer isso? Como podemos educar os filhos para a fé? Muitas vezes, nós não ensinamos por meio daquilo que dizemos, mas sim por aquilo que fazemos. Os nossos filhos, eles estão o tempo todo nos observando. As pessoas ao nosso redor, elas são convencidas pelos testemunhos que nós damos, pelas nossas vivências, pela nossa intimidade com Deus.
A presença de Deus em nós, ela é contagiante. E ela se dá por meio da presença do Espírito Santo, que realiza em nós essa graça. A nossa fé, a nossa esperança, ela é puro dom de Deus. Pelas nossas forças humanas, nós não conseguimos convencer as pessoas. Às vezes o nosso discurso é muito bom, mas quem semeia a semente que é colocada no nosso coração é o próprio Espírito Santo. É Ele que realiza em nós e nos nossos filhos essa graça, que é estar na presença de Deus, que é fazer a vontade de Deus. E quando a semente ela é colocada no tempo certo, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai desenvolver. Nós que temos filhos, muitas vezes, nós vemos os nossos filhos fazerem algumas coisas que não são do nosso agrado. Quem nos dera ter uma receita, assim como uma receita de bolo para criar filhos. Isso não é real. Cada vez mais, o mundo oferece muitas oportunidades, os colegas, as vivências. Estamos num mundo muito sedutor para os nossos filhos, para a criação de cada um deles. Mas Nossa Senhora nos ensina. Ela falou aqui nesse relato que quando ela estivesse com o menino Jesus nos seus braços, ela iria contar a ele a trajetória do povo de Deus, e como Deus caminhou e caminha conosco. Às vezes, os nossos filhos estão ocupados demais, nós oferecemos tantas possibilidades para eles, possibilidades que nós muitas vezes não tivemos na nossa infância. Às vezes queremos dar aos nossos filhos aquilo que não tivemos. Mas nós esquecemos do principal, que é dar aos nossos filhos aquilo que tivemos. Aquilo que é valor, aquilo que é sacrifício. Nossos filhos muitas vezes têm muitas dificuldades, principalmente em se frustrar mediante as possibilidades que nós damos a eles. Talvez na sua infância as coisas eram muito mais difíceis, na minha era. Ter aquilo que eu desejava era muito difícil. Comprar, muitas vezes até o alimento faltava. Tínhamos o desejo de comer algumas coisas e nós não tínhamos possibilidades financeiras para comer, para nos alimentar, para passear. Eu tenho a certeza de que muitos que estão ouvindo, muitas mães, muitas avós, se deparam com uma realidade muito mais difícil, talvez, do que é que eu vivi. E hoje querem dar aos seus netos, aos seus filhos, tudo aquilo que nós não tivemos, querendo compensá-los para que eles não sofram. Só que nós temos que nos preocupar com o principal na vida deles, que é a alma, que é a presença de Deus, que é o conhecimento de Deus. Não é simplesmente levar para a catequese, não é simplesmente levar à missa, mas é ser testemunho de Deus. O seu filho precisa te ver rezando, o seu filho precisa te ver pedindo as coisas para Deus, agradecendo, louvando, bendizendo a Deus, adorando a Deus. Porque no fundo, são os exemplos que arrastam e as sementes são plantadas por meio do nosso testemunho de família, daquilo que nós comungamos dentro da nossa casa, dos valores que nós escolhemos, dos lugares que nós frequentamos, das orações que nós fazemos. Nossa Senhora fez isso e muito bem feito. Jesus precisou de uma mãe. Mesmo sendo divindade, ele precisou de uma mãe para que o educasse, para que o levasse ao caminho correto, para que mostrasse a grandeza de que é estar na presença de Deus. E Nossa Senhora fez isso muito bem feito. Os nossos filhos precisam de nós. Os nossos filhos precisam de uma catequese domiciliar. Não somente a que a igreja oferece, que é tão rica, mas aquela do dia a dia, da nossa casa, dos momentos em que estamos juntos,
nos momentos em que fazemos as nossas novenas, a nossa quaresma, os nossos terços. Enfim, nossos filhos precisam de mais testemunhos. E eu faço esse convite a você, a retomar com seus filhos a intimidade e o desejo de estar na presença de Deus. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continue acompanhando essa novena junto conosco. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário ou pedido de oração e não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo e familiar. Até amanhã!